Mesmo sem experiência, largando do zero, quais são os passos iniciais? Como chegar lá? Olá, eu sou o Thiago, sou corretor de imóveis e gostaria de te apresentar essa jornada, essa caminhada e responder algumas perguntas, alguns tópicos importantes para você. Por exemplo, o que um corretor de imóveis realmente faz, como funciona o mercado e quanto um corretor pode ganhar, o que é preciso para começar e se destacar no mercado e um erro que pode atrasar sua carreira e como evitá-lo. E no fim do vídeo eu vou contar para você a minha experiência, um erro real que eu cometi, um erro que talvez você possa também estar evitando no futuro, mas também o que eu aprendi, qual foi a lição que ficou com esse vacilo que eu deixei passar. Vamos começar entendendo aí o mercado, vai ser o primeiro passo, e o segundo passo a gente vai ver a questão de como obter o Cresci, qual curso que faz e assim por diante. Eu vou te explicar em detalhes, mas eu gostaria de aprofundar primeiro aqui na minha apresentação. Eu sou Thiago, sou corretor de imóveis, Cresci 55219, eu atuo na região de Conceição do Mato Dentro, estou aqui a 160 quilômetros de Belo Horizonte. A região que eu estou é uma região minerária, então o mercado imobiliário aqui está muito forte, está muito aquecido, né? Então eu estou numa região produtiva. E eu tenho um site próprio onde eu faço meus anúncios que se chama mobbr.com.br e é ele que dá o nome aqui do canal. E eu decidi colocar conteúdo educativo dentro do canal. Por quê? Porque quando eu era um corretor novato, passei por muitos erros e como eu estou numa região de expansão imobiliária, os negócios aqui estão aquecidos, eu vejo corretores novatos também cometendo erros, e aí eu falei, poxa, eu vou compartilhar a minha experiência na internet e quem sabe talvez até ajudar outros colegas aí novatos, né? Bom, para consultar se eu realmente sou corretor, a gente tem aqui o site do Cresci Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais. Aqui eu vou colocar o número do meu Cresci e vamos fazer uma pesquisa. Oba, já apareceu aqui ó, o número do registro, o meu nome completo e situação ativo, tá certo? Então isso aqui é uma premissa básica. O corretor ele tem que ter disponível o cadastro dele no Conselho Regional, disponível e ativo, tá certo? E então essa é uma premissa básica aqui e isso é uma consulta pública, qualquer pessoa pode fazer. Eu vou mostrar brevemente, em outros vídeos eu pretendo fazer vídeos futuros abordando detalhes de cada etapa do vídeo que eu estou apresentando aqui hoje. Esse vídeo é um vídeo geral e futuro eu vou acrescentando aí vídeos novos, acrescentando informações novas e mais detalhadas, destrinchando esse vídeo aqui por completo. Eu tenho aqui o meu site, vou mostrar também futuramente como que foi feito isso, né? Mas a importância também eu vou mostrar. O que eu estou fazendo aqui é apresentar um pouco do meu trabalho, beleza? O que faz um corretor? O corretor de imóveis é um profissional responsável por intermediar negociações de locação, compra, venda de imóvel comercial, residencial ou rural. E essa profissão ela é regulamentada, tem uma lei que é de número 6.530, de 12 de maio de 1978, tá? Então, ele atua nesses itens aqui, locação, compra, venda. De que tipos de imóveis? Comercial, residencial ou rural, beleza? Aqui está a lei, a gente tem aqui a lei número 6530, fica tranquilo, não vamos ler isso aqui tudo, mas só estou te apresentando ela, vale a pena você ler, ela não é tão longa assim, olha só que interessante. Estou deixando o link dela também aqui na descrição do vídeo, beleza? E aí a gente tem aqui que essa lei, ela regulamenta a profissão de corretor de imóveis, né, disciplina o funcionamento dos seus órgãos de fiscalização, e ela fala o seguinte, o exercício da profissão de corretor de imóveis no território nacional é regido pelo disposto presente nessa lei. Então é aqui que é a fonte dos parâmetros legais para o corretor de imóveis, beleza? Vamos seguindo o nosso raciocínio aqui sobre a profissão. O que faz um corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis é um profissional responsável por intermediar negociações de locação, compra e venda de imóvel comercial, residencial e rural. Em sua rotina, o profissional se reúne com clientes para mapear suas necessidades, apresentar imóveis e negociar valores. Além disso,
O corretor orienta seus clientes sobre a documentação necessária para a conclusão de negócios. O corretor também assume a tarefa de divulgar imóveis por meio de plataformas digitais e redes sociais, realizar visitas técnicas e acompanhar processos de financiamento imobiliário. Então, aqui tem um resumo do que é a atividade do corretor, né? O principal papel dele é intermediar negociações. A gente é um intermediador. A gente é o elo entre a pessoa interessada em comprar e a pessoa interessada em vender. A pessoa interessada em ceder para locação e a pessoa interessada em pegar para a locação. Então, a gente está no meio desse universo ali dos dois pontos, porque, por incrível que pareça, eles não se comunicam tão facilmente. Precisa, sim, de um profissional no meio que está dedicado em captar oportunidades e captar pessoas interessadas e fazer a junção disso. E é aí que está o valor e o papel do trabalho do corretor, tá certo? Então ele tem uma rotina de se reunir com clientes, mapear suas necessidades, apresentar imóveis e negociar valores. Então outro ponto importante dentro da capacidade do corretor é capacidade de negociação. Então um exemplo, vamos supor que você veio da área do comércio, você trabalhava no balcão de um comércio, e aí você falou, eu quero ser corretor, vou agora ser corretor. Você era um atendente numa loja. Aquela experiência comercial de trato com o cliente vai ser muito importante e útil para você no seu dia a dia como corretor, porque você tem que ter a habilidade da negociação, saber ouvir o cliente, saber também expor o que é rígido na negociação, o que é flexível na negociação, também saber convencer o seu cliente, né? Um exemplo, chega o cliente comprador e você está representando o cliente vendedor. Você entende que é uma boa oportunidade, dentro da sua concepção é legal, cabe a você esclarecer também ao seu cliente. Então, ele é de fato o meio termo da negociação, o trabalho do corretor, beleza? Tem diferenças entre ser autônomo e trabalhar em uma imobiliária? Como que funciona? O corretor autônomo, que é o meu caso, eu trabalho como autônomo, gerencia o seu próprio negócio, tem flexibilidade, mas assume todos os riscos e responsabilidades. Já o corretor que trabalha numa imobiliária, ele conta com essa estrutura da imobiliária, né? Então ele vai ter suporte e possível carteira de clientes, porém com menor autonomia. Então, por exemplo, eu larguei do zero quando eu comecei como corretor. Então eu tinha 0 clientes, aí depois foi 1, foi 2 e assim foi subindo a minha carteira de clientes. No caso de um corretor que já entra numa corretora dentro de uma imobiliária ali, ele já recebe um livro, toma aí a sua carteira de clientes e aí ele vai ter que trabalhar com aquilo. Então são aspectos diferentes, né? A maioria absoluta trabalha como autônomo e eu, dentro da minha realidade, trabalho como autônomo, acredito que indico que trabalhe também como autônomo, você, né? Mas eu conheço sim corretores que trabalham diretamente para imobiliárias ou incorporadoras também, tá? É importante ressaltar que nas duas modalidades é possível ter ganhos fixos mensais. A gente ainda vai falar a respeito dos ganhos e mais as comissões também por negócios realizados. Que o corretor ele pode ter um ganho recorrente, que é o mensal, mas ele também pode ter ganhos de eventos, né, por eventos ocorridos, por negócios realizados. Então são as comissões. E aí ele tem essas duas possibilidades de se rentabilizar, né? Bom, existem no país cerca de 430 mil corretores de imóveis. Não é pouco, mas se você pensar para a dimensão do país, ainda tem muito espaço, né? Tem certamente um número muito maior de advogados, de médicos e tudo mais, e a gente tem aí apenas 430 mil corretores de imóveis, né? Em média, um corretor de imóvel vai receber 6% do valor do imóvel em que ele fez a intermediação de venda. Se vender um apartamento, por exemplo, de 500 mil reais, ele ganha 30 mil. Uma excelente comissão, imagina. Se você se envolve ali num trabalho, aí fez ali uma janela ali de 2, 3 meses trabalhando naquele imóvel, divulgando, levando pessoas, se fecha a venda, 500 mil, aí o seu cliente fica com 470 mil e você recebe na sua conta 30 mil, imagina? É muito bom.
Garanto para você, é muito bom quando isso acontece. E esses dinheiros assim de grande volume mudam a perspectiva da vida da pessoa, né? Vamos falar mais sobre os ganhos aqui, um pouco mais detalhado, né? A comissão de um corretor de imóveis no Brasil varia conforme o tipo de transação e imóvel envolvido, tá? Aí eu peguei aqui a tabela do Cresci de São Paulo, mas cada Cresci tem sua própria tabela, mas ao mesmo tempo essa tabela aqui é quase que nacional, não é muito distante disso, tá? Então aqui a gente fala os percentuais médios. Venda de imóveis urbanos, 6 a 8% do valor total da venda. Venda de imóvel rural, 8 a 10%. Venda de imóveis industriais, 6 a 8%. Venda judicial, 5%. Locação de imóveis, equivalente ao valor de um mês de aluguel ou 10% do valor mensal. Locação por temporada até 90 dias, 30% sobre o valor recebido, né? E aí é importante ressaltar que esses percentuais podem variar conforme a região e o acordo estabelecido entre as partes envolvidas na transação, né? Então, vamos elaborar um pouquinho mais sobre aqui a questão das comissões. Primeiro, é possível você negociar isso direto com o seu cliente. Você pode, por exemplo, trabalhar numa comissão de menos de 6%? Pode. Um exemplo, você pega um imóvel de R$1 milhão, 3% dele vai te dar 30 mil. Então, ainda é uma excelente comissão, né? Então, assim, você ajusta os valores de acordo com a negociação com o seu cliente. Mas a dica que eu te dou aqui desde o início aqui, ó, comece na maior taxa possível. Então, por exemplo, você se apresentou ali para fazer um negócio, eu quero 8%. Ah, 8% está muito alto, aí você vai descendo. Porque é mais fácil você dar desconto, descer a sua comissão, do que majorar ela ou aumentar ela depois, tá certo? Então, por exemplo, eu comecei com 6, depois eu quero 8. Não é assim que funciona. Beleza? Os imóveis rurais têm uma observação de ser um pouco mais caro, porque deslocamento. Às vezes você vai apresentar uma fazenda, você pode levar 1, 2, 3 dias para apresentar a fazenda, de tão grande que ela é. Só para chegar lá, né? Cada ida é 100, 200 reais de gasolina, então tem custos maiores, então acaba exigindo uma comissão maior também. E a venda judicial, ainda eu vou abordar isso no futuro, ela já tem essa comissão aqui estipulada pela justiça também, beleza? E com relação ao aluguel, o aluguel ou você recebe um mês, por exemplo, a pessoa alugou 12 meses, um mês é seu, os outros 11 meses é do locatário. Ou todo mês, para você acompanhar aquela locação, você recebe um percentual de 10% daquele aluguel, beleza? E aí é onde o corretor tem a possibilidade de ter uma grana recorrente e uma grana por negociação realizada, né? Então, se ele trabalha gerindo aluguéis, recebendo aluguéis, organizando casas de aluguel e tudo mais, ele pode contar com aqueles 10% mensais ali, e aí ele vai ter um recebimento recorrente. Existem outras formas de recebimento recorrente, eu pretendo abordar também em outros vídeos futuros, como por exemplo vendas parceladas, financiamento próprio. Mas aqui a gente está falando do aluguel, né? Então, um exemplo, olha como isso é interessante. Você não tem nenhuma casa para alugar, mas você consegue 10 casas para alugar. E de cada casa dessa, você tem 10% do aluguel. Ao todo, se juntar, você vai ter o valor de aluguel de uma casa, como se você tivesse uma. Então, o corretor ele está ali com 10 casas alugadas, é como se ele tivesse para ele, né, o equivalente ao aluguel de uma casa alugada, né? E aí o que é mais fácil você fazer? Construir uma casa ou conseguir intermediar 10 casas de pessoas próximas ali da sua comunidade, do seu bairro e da sua região? Então é interessante. E você pode, isso é exponencial, né? Construir uma casa novamente, não é tão fácil. Mas você pode conseguir 10 casas no mês, 10 no outro, 10 no outro. E daqui a pouco você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 aluguéis mensais recebendo através da intermediação de aluguéis de terceiros, né? E lembrando, só o corretor pode fazer esse tipo de intermediação, conforme a lei aqui que eu apresentei aqui para vocês, beleza? Então, ele tem essa possibilidade do recebimento mensal, porém,
ele também tem o recebimento por negociações feitas. Parece pequenas porcentagens, mas são porcentagens em cima de valores robustos, assim, 1.200, 300 mil, meio milhão, 1 milhão, 10 milhões. Eu mesmo tenho negociação de 100 milhões em andamento. Então imagina ali você ter um percentual de 100 milhões de reais, que fosse 1% seria 1 milhão, né? Então assim, já vale a pena, e aí é onde você começa a se dedicar e pôr seu esforço, porque você pode ir recebendo mensalmente, que vai mantendo a sua vida ali, mas você vai se dedicando em negociações que podem lhe trazer um grande bônus com aquela venda, né? E aí sim você vai galgando novos estágios na sua vida financeira e profissional também. Vamos agora passar para o passo 2 e explicar aqui como de fato você vai conseguir sair do zero e se tornar um corretor, chegar aqui, ó, na carteirinha de corretor, ter o seu registro no Conselho Regional, né? Requisito básico aqui, você tem que ser maior de 18 anos e ter completado o ensino médio, tá? Então, por exemplo, se você é um adulto e não tem o 2º grau, você vai ter que ter o diploma do EJA, alguma coisa do tipo, daquelas conclusões de ensino à distância, mas tem que ter o 2º grau, tem que ser maior de 18 anos. Por quê? Porque você vai precisar de fazer um curso técnico em transações imobiliárias. Ele é conhecido como TTI, Curso Técnico em Transações Imobiliárias. Esse é um curso de nível técnico que habilita o profissional a atuar no mercado imobiliário. No próximo vídeo eu vou mostrar a plataforma do curso que eu fiz. Hoje a gente vai focar aqui nos comos, beleza? Outro curso que te habilita a ser corretor de imóveis é o curso superior em gestão imobiliária. Aí é uma opção para quem busca uma formação mais aprofundada na área, beleza? O tempo varia de 6 a 18 meses para poder realizar esses cursos, depende da escola, né, que você cursar. É possível cursar esses cursos de forma online ou presencial, aí é conforme a sua possibilidade ou também conforme o seu interesse. Então, se na sua cidade tem o presencial e é do seu interesse, vai lá, bacana, mas eu, por exemplo, eu fiz online porque eu moro no interior de Minas Gerais. E acredito que muitas e muitas outras pessoas vão ter que recorrer a esse recurso também, né? Outro ponto, alguns cursos não exigem o estágio e isso vai acelerar o seu processo de obtenção de crescer, né? E por fim, depois que você faz o curso de transações imobiliárias, curso técnico, aí você se registra no Conselho Regional, né, de Corretor de Imóveis. E aí o ponto aqui é o seguinte: após a conclusão do curso, é necessário registrar-se no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do seu estado e região para atuar legalmente, tá? Então, só fazer o curso técnico de transações imobiliárias não te dá a legalidade do seu trabalho como corretor. É como se você fizesse o curso de Direito, mas você ainda não tem a OAB. Então, você tem que ter aqui a carteirinha do Conselho para poder estar atuando legalmente e assim não sofrer sanções que a própria lei que eu apresentei aqui para vocês também imputam a quem discorrer aqui ou fizer ou executar a profissão de forma irregular, beleza? Bom, como encontrar isso, né? Você digita no Google curso técnico em transações imobiliárias. Se na sua cidade, se você mora no interior, coloca assim EAD, que é a distância, né? Ensino à distância. E aí vai aparecer muitas opções. Então, no próximo vídeo eu vou abordar especificamente sobre esse curso, vou abrir a plataforma do curso que eu fiz e deixar sugestões também. Com relação ao Cresci, você vai digitar assim no Google, Cresci junto o estado. Então, no meu caso aqui, Cresci, Minas Gerais, já apareceu aqui, ó, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E assim por diante vai aparecer o do seu estado aí, todo estado tem um, tá? Aqui no site do Cresci de Minas Gerais, fala o seguinte: para ingressar na carreira, você precisa concluir o curso técnico em transações imobiliárias ou o curso superior de gestão em negócios imobiliários. Dar entrada com a apresentação de todos os documentos legais e recolhimento das respectivas taxas, tá? E aqui a gente tem aqui a lista de documentos, tá certo? Então aqui é identidade, CPF, certificado de reservista, comprovante de residência,
o diploma do curso. Então você primeiro tem que fazer o curso, aí no meu caso levou 6 meses. Depois que emitiu o diploma, aí eu juntei esses documentos e levei para o Cresci. Esse é o caminho, tá? Foto 3x4 para confecção da carteirinha e assinatura para confecção também da carteira, tá? E esse aqui é o passo. Com relação a valores, eu vou abordar também no próximo vídeo, onde eu vou abrir a plataforma, mas o seu investimento aqui, ele vai partir ali entre R$1.000 chegando a R$3.000 todo o ciclo aí, que é desde fazer o curso de técnico de transação imobiliária até você obter sua carteirinha com todas as taxas, né? Eu estou pondo aqui os valores arredondados, mas eu vou fazer um vídeo com os valores detalhados, os valores que eu paguei. Provavelmente o seu vai ser similar ou próximo, né? Porque cada região pode ter valor diferente, depende da escola que você vai contratar e tudo mais, e cada conselho também pode ter um valor de taxa diferente, beleza? Que tipo de ferramentas preciso para trabalhar como corretor? Então eu pus uma lista aqui para você ter uma ideia do que é estrutura para fazer esse trabalho, tá? Então, não necessariamente tudo aqui é obrigatório, mas tudo aqui assim relevante, tá? Escritório. Bom, você pode ter um escritório residencial ou comercial. Significa que você pode organizar um espaço na sua casa para receber e atender clientes, uma mesa, você vai pôr computador e tudo. Às vezes sua casa tem ali um ambiente que dá para poder se destacar do restante da casa, né? E lembrando, é um ambiente comercial. Ou você pode alugar uma pequena salinha comercial. Dá para trabalhar no início sem um escritório? Dá, mas você vai precisar de um espaço para poder trabalhar. Em algum momento, para sentar e fazer uma negociação, seria legal que você levasse o cliente no seu escritório. Se você não tem o escritório, a minha sugestão é encontrar um lugar legal na sua cidade, um restaurante, uma biblioteca, algum lugar que tenha uma mesa e que tenha privacidade para vocês negociarem e que a pessoa também fique confortável, né? Porque não adianta você levar ali no boteco da esquina que o cara não vai discutir valores com você na mesa, com outras pessoas olhando. Então aqui se trata de privacidade, tá certo? Então o escritório é importante. Eu, no meu caso, eu tenho um escritório em casa. E aí eu tenho minha casa, aí eu tenho no quintal da minha casa um quartinho antigo que eu converti no escritório. Então quando eu preciso de fazer uma conversa privada com o meu cliente, ele vai ali, a gente senta e conversa no escritório. Você vai precisar de celular, computador e impressora, tá? É uma coisa básica. Eu não tenho nem computador nem impressora. Você pode, eu não sei ainda, né, se existir ainda na sua cidade, no lan house, você pode tentar fazer isso. Você pode tentar usar de terceiros, por exemplo, pagar para imprimir se você só tem um computador, mas considere ter esses 3 itens aí dentro do seu escritório. Vai agilizar a sua vida, porque você vai imprimir muito, você vai editar muito documento, contratos e assim por diante. E aí não dá para você pôr a pessoa para esperar na sua mesa que você vai ali na esquina imprimir, né? Então pense nisso aí. E esses itens, cada um aí, não precisa ser nada de última geração, né? Então, celular de 1.000 conto, computador de 1.000 conto, impressora de R$500, pronto. Você já tem ali os seus itens. A mobilidade é importante porque você vai ter que levar clientes nos imóveis. Você vai ter que levar os clientes nos imóveis. E você precisa de transporte para isso. Ou você vai negociar com o cliente e ir de carona com ele, o que nem sempre é legal, ou você vai pegar o cliente pôr no seu carro e levar, porque você já ganha um tempo de transporte para conversar com o cliente, né? E quando você está dirigindo e a pessoa está de passageiro, ela tem mais oportunidade de te ouvir. Se for o inverso, você é o corretor, sentado no banco de passageiro, seu cliente está dirigindo o carro dele, ele está prestando atenção no trânsito. Então a atenção dele é superficial. Então se você inverte os fatores, fica melhor. Óbvio, o ideal é levar no carro, né? Se levar o cliente na moto, não vai ser a melhor opção. Mas use o veículo que você tiver. Se você não tem um veículo, peça carona humildemente para o seu cliente, acompanhe ele. Ou então pega um táxi, um Uber, chegue lá no local, né? Mas a mobilidade vai ser importante para você. Ferramentas. A primeira ferramenta que você vai ter que comprar é uma trena, cara, de 20 ou 50 metros, porque você vai precisar de medir o tempo inteiro. Há divergências de tamanho,
Nem sempre você vai estar com o projeto na mão. Quando tiver com o projeto na mão, você vai ter que medir para poder ter certeza que está tudo batendo. Então, o primeiro item, treina. Se você atua em regiões rurais ou se pretende atuar com lotes, aí, meu amigo, você pode incluir aí EPIs como perneira, botina, capacete, porque você vai estar indo em regiões ali com mata, com galha, né? Aí você tem que se proteger, porque você não imagina, você vai ver uma fazenda e é picado por uma cobra, pronto, já perdeu ali. Se você não perder sua vida, né, você já perdeu suas semanas de trabalho, né? E aí até um facão também você vai ter que ter para poder fazer picadinhas, porque normalmente quando uma coisa está à venda, ela está muito tempo parada, né? Então tem aí esse tipo de ferramentas. Por incrível que pareça, você vai precisar disso, mas no mínimo uma trena. Não é treninha de 5 metros não, galera. Trena de 20 a 50 metros, tá? Esses outros itens aqui são os eletrônicos. Só as redes sociais, você precisa de ter uma conta ali no Facebook, no Instagram. É fundamental para promover os imóveis e construir uma rede de contatos. Aplicativo de assinatura. Tem vários aplicativos que você faz assinatura digital eletrônica. Mas hoje você já pode fazer isso pelo GovBR. Eu vou fazer um vídeo te ensinando a assinar pelo GovBR também. Você tem que aprender isso. Por quê? Porque você vai poder assinar contratos à distância. Por exemplo, eu tenho clientes fora do Brasil que negociam aqui no Brasil. E aí eu vou ficar levando contrato em Portugal, nos Estados Unidos? Não. Ele assina para mim eletronicamente e a gente toca o barco aqui, né? Tem que aprender a usar ferramentas como Google Maps e Google Earth, porque vai te permitir visualizar a localização exata dos imóveis e explorar a vizinhança. Então, você vai ter que se desenvolver com essas ferramentas eletrônicas também, né? E aplicativos de vídeo. Aprender aí a dominar algum aplicativo de vídeo. Eu trouxe algumas sugestões aqui para criar vídeos profissionais para apresentação dos seus imóveis. A gente também vai trazer vídeos futuros aqui, até ensinando como criar um vídeo divulgando o imóvel, como fazer uma cópia de um imóvel e assim por diante. Você vai ter que criar uma identidade visual, né? Então você vai ter que ter uma parceria com o design, ou saber fazer um canvas pelo menos, ou ter parceria com o design, e vai ter que ter parceria com uma gráfica. Por quê? Você vai ter que imprimir muitas lonas e placas. Então faça uma parceria com ele, assim, olha, eu sempre vou trazer aqui minhas impressões, mas faz um preço melhor para mim, para a gente poder ter aí uma parceria longa, né? E por fim, você pode anunciar os seus imóveis num site próprio, que é o que eu faço, ou em plataformas de anúncios de imóveis, que é possível em algumas regiões, por exemplo, grandes capitais, isso vale a pena. Mas se você está no interior, o melhor que você pode fazer é ter um site próprio, tá? E a gente vai abordar isso também aqui, essas diferenças no futuro. Então aqui são alguns tipos dessas ferramentas, como eu disse, não é obrigatório ter tudo, né? Mas é o ideal, né? E óbvio que também tem um ou outro item que não está aqui, mas aqui eu realmente trouxe os mais importantes e relevantes para você pensar o que seria de estrutura para você trabalhar como corretor, tá certo? Um erro comum que um corretor comete quando ele começa a trabalhar na área de corretagem é não se apresentar ao mercado formal. E aí ele deixa de estabelecer conexões com outros corretores imobiliários. E isso pode limitar as oportunidades de negócio e parcerias, tá? Eu vou contar aqui a minha história e você vai entender o porquê isso é importante. Então, foi feito um lançamento de um empreendimento de lotes aqui na minha cidade. Um conhecido meu adquiriu 3 unidades, ele decidiu ficar com 2 e 2 anos depois ele pôs uma à venda, porque já tinha valorizado, todas as unidades daquele empreendimento tinham sido vendidas, e aí só tinham unidades agora não com a incorporadora. Depois eu vou explicar para vocês a diferença entre incorporadora e corretor. E aí as unidades da incorporadora tinham se encerrado 2 anos depois, e as unidades que naquele momento estavam à venda só tinham unidades com corretores. Ou seja, alguém comprou na mão da incorporadora, passou o tempo, aí ele passou para um corretor vender. Então eu estava nessa situação, eu tinha um lote daquele empreendimento que tinha ali mais de 100 lotes à venda, né? Todos foram vendidos. Aí os que naquela etapa seguinte estavam sendo vendidos estavam com corretores. Veio um cliente dos Estados Unidos querendo lá comprar à vista no dólar, e eu levei ele nesse lote, ele gostou, era do jeito que ele gostaria, era do jeito que ele viu na internet, tudo dando certo, tudo funcionando, e ele me fez a seguinte pergunta: de quem é o lote do lado?
e o lote do lado era do meu concorrente. Resultado, o lote do lado, não o lote do lado, os dois lotes do lado, para ele era melhor, a posição era melhor. Parece que não faz diferença, mas faz. Topografia, posição, localização, resultado. Ele pegou na minha mão, agradeceu. Eu não sabia indicar para ele quem que era o lote do lado, eu realmente não sabia, mas ele pode ter certeza que ele encontrou quem que era o representante do lote do lado e comprou à vista os dois lotes. Então eu, sem querer, vendi 2 lotes para o meu concorrente, né? E se eu tivesse tido ali uma pré-relação com o meu concorrente, tivesse tido um contato inicial com ele, falando, olha, eu estou ali com os lotes vizinhos ao seu e tudo, às vezes se o meu cliente não se interessar pelo meu lote, se interessar pelo seu, será que a gente não pode fazer uma divisão de comissão? Eu poderia ter ganhado uma grana a mais, tá vendo? Então, tá vendo? Esse é o intuito meu com esse canal aqui, esse é o intuito meu com esses vídeos aqui que eu estou organizando e que serão publicados nas semanas e meses seguintes. É uma série longa de vídeos aí, pelo menos 50 vídeos, abordando tintim por tintim como se tornar um corretor de imóveis, como ganhar grana com isso, como seguir nessa profissão, como crescer nela e como evitar erros bobos, como esse meu, que deu a comissão de 2 lotes para o corretor concorrente e eu fiquei sem ver 1 centavo de uma negociação que me custou 3 meses e que deu certo, mas deu certo com o meu concorrente, né? É isso aí. Bom, as considerações finais é o seguinte, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo um link para você adquirir, se for do seu interesse, a plataforma que eu mostrei aqui, é onde eu faço o meu site, tá? Você tem 7 dias grátis para testar e se você assinar ainda você ganha um bônus de R$50 usando esse link meu aqui, beleza? Peço a gentileza de vocês considerar seguir aqui o canal, deixar um like, deixar seu comentário, o que você pensa aí sobre ser corretor de imóveis, se ficou dúvidas, pode deixar aqui que eu vou responder ao longo do tempo e vamos conversar nos comentários. E as referências do que eu trouxe aqui para vocês também tá aí nos comentários, todos os links, vocês podem estar vendo e acompanhando e até o próximo vídeo.